Vamos! Alô? Vocês vão escutar um português muito estragado agora, amém? Bom dia, família da Igreja de São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Deixa eu abrir minhas coisas aqui. Saudações especiais de Quito, Equador, Lima, Peru e Bogotá, Colômbia, amém? Para os que não me conhecem, para mim tem um monte de visitantes, vocês não têm noção de quanto visitante para mim tem aqui. Mas para os que não me conhecem, meu nome é Danilo Bataglin, junto com minha esposa Carolina Bataglin. A gente tem a honra de servir os irmãos na igreja lá de Bogotá, Colômbia, amém? E ainda que meu português está tudo estragado, a gente é daqui, eu sou do interior do estado de São Paulo, Votorantim, amém? A Carol é mais ou menos de Osasco, São Paulo. Mas a gente foi batizado no ministério da Poli, na USP, amém? Em 2012. Esse é o momento que a gente vai estudar a palavra de Deus. Então, vamos fechar os nossos olhos para orar, amém? Pai Santo Deus, obrigado, Pai. Eu me emociono, Deus, de estar aqui, de volta com a minha família aqui em São Paulo, Deus. De ver a cara de tantos irmãos e irmãs tão especiais para o meu coração, Pai. E que o Senhor usou para construir essa poderosa igreja, Pai. Pai, não merecemos ser guiados pela Tua palavra, Deus. Não mereço a honra de poder pregar a Tua palavra no dia de hoje, Pai. Mas enche-nos com Teu Santo Espírito, Senhor. Para que a gente possa não ter interpretações pessoais, senão avançar mais forte na nossa relação com o Senhor, Pai. Te amamos, Deus, e oramos no Teu nome, Santo Jesus. Amém. E muito obrigado a Vini e Bia também, que nos dão a oportunidade de estar aqui essa manhã. Irmãos, vocês são muito especiais pra gente. Em menos de 15 dias, eles vão cumprir 10 anos na fé. Se eu não estou enganado, dia 1º de dezembro de 2013, eles foram batizados. Vocês são muito especial pro meu coração, pro coração da Carol. E foi uma loucura, irmãos, é uma loucura o que Deus tem feito esses últimos anos na nossa vida. 2012 até 2018, a gente estava com a família Oeste aqui em São Paulo, amém? Em 2018, a gente foi como se fosse missionários ao contrário para Dallas, Texas, nos Estados Unidos, que geralmente eles que vêm para cá, né? A gente foi para lá para ajudar no ministério universitário. Em 2019, até o ano passado, a gente estava em Lima, no Peru, e Deus nos deu a oportunidade, a honra, de poder ver a igreja indo de 7 discípulos para agora 107 discípulos de Deus em Lima, amém? O ano passado Deus nos mudou de novo de lugar, a gente está em Bogotá, Colômbia, e ore para que a igreja de Colômbia, que agora tem 96 discípulos, possa também muito logo chegar aos 100 discípulos para Deus, amém? Vamos a Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Todo mundo aí? Esperar que ele ia chegar. Sem pressão. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Fala assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Imagina receber uma carta assim. Que animador, né? Tipo, você é lento. Embora essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos, preparados para discernir tanto o bem quanto o mal. É muito claro a expectativa de Deus, através do autor do livro de Hebreus, aqui falando com os discípulos que estavam recebendo essa carta. Uau! Há uma expectativa muito explícita de parte de Deus que a gente possa avançar na nossa relação com Deus. De que eu possa amadurecer espiritualmente. Você mês que vem, igual que hoje, não está bem para Deus. Pela graça de Deus, minha irmã, alguns viram nos estados da vida aí, né? Minha irmã teve meu primeiro sobrinho da minha vida, né? Que é o meu clone, aparentemente, em maio desse ano. E eu ouvi
Nesse dia que eu tive que vir para cá fazer uns documentos, essa semana eu visitei minha irmã de novo e ele está super maior. Para os que têm bebezinhos assim, é muito curioso porque lá no Peru eles falam a criatura. A criatura para mim só muito errado falar assim. Mas a criatura cresce. Porque quando é recém-nascido, tem cara de recém-nascido, né? Amém? Mas é parte, todo mundo teve cara de recém-nascido eventualmente. Mas depois de 5 meses, cresceu. E já foi de 3 quilos para agora 8 quilos. Eu tenho certeza que se ele não tivesse crescido e depois de 5 meses tivesse com 3 quilos ainda, minha irmã ia estar maluca. Minha irmã ia estar levando no médico, ia estar perguntando, ela está desesperada porque não é normal. O normal é crescer. O saudável é evoluir. O que é normal aos olhos de Deus, de acordo com essa escritura, que está muito explícito, irmãos, é que ano que vem, mês que vem, possa ser uma pessoa diferente com Deus. O que eu quero ilustrar aqui é que não é algo legal na minha lista de orações impossíveis com Deus, crescer espiritualmente, isso é necessário para os que querem permanecer fiel até o final da vida com Deus. Tem muitas escrituras que falam sobre crescer espiritualmente e para o próximo nível espiritualmente, mudar de fase no jogo da vida espiritualmente. Vou mencionar algumas. Em Efésios 4:15 fala: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A famosa parábola das sementes, dos solos. Lucas 8:14 fala: as sementes que caíram sobre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida. E qual é o problema? Não amadurecem. Amadurecer, o que eu quero ilustrar com várias escrituras aqui, irmãos, não é uma boa ideia. É necessário, se eu quero um dia ver a Deus cara a cara. E a minha intenção essa manhã aqui é não somente falar que todos nós temos que crescer espiritualmente, mas também ver o incrível que é poder crescer espiritualmente. Eu não posso. Vocês estão vendo que meu português está tudo zoado já. Mas tem muitas palavras que, ainda como discípulo, a gente escuta como calafrios, né? Arrependimento, que horrível. Eu tenho que como se fosse algo para baixo, como algo se fosse ruim. Não, crescer espiritualmente é a melhor coisa que a gente pode fazer, irmãos. No ano passado, quando eu cheguei em Lima, eu amo natação, alguns de vocês sabem disso, mas eu comecei a participar da equipe Masters, que os que já não têm cabelo, que participam aí, né? Mais de 28 anos. E foi legal, eu estava começando a treinar todos os dias, 5 horas da manhã. E eu participei da minha primeira competição de natação Masters, lá em Lima, e eu fiquei em 4º lugar nessa primeira competição. Eu falei, caramba, a primeira competição, a Carol estava lá filmando, vai, mozão! Aí gritaram. E eu falei, sabe o que? Eu quero subir de nível na próxima competição. E eu treinei mais um ano completo com eles. Graças a Deus que a Carol não estava na próxima competição. Ela faria bullying comigo eternamente. Se ela tivesse aí, mas o Apolo estava aí. Não sei se o Apolo... Aí, o Apolo tá. Não conte pra... Você tem um vídeo disso? Eu não sabia disso. Amém? Só o Apolo tem um vídeo disso, amém? E ninguém mais sabe. Mas depois de treinar tanto para subir de categoria, esperar um monte de gente nadar, estava minha vez, abaixado, eles falam em espanhol lá, claramente, né? Eles falaram, as suas marcas, e eu estava escutando, eu estava esperando para poder pular, e não chegava esse bendito barulho, e meu corpo foi um pouquinho para frente. Todo mundo na arquibancada, junto, porque eu caí na piscina antes de sair o barulho. E eu saí correndo, nadando, né, até a pontinha, subi de novo, e o juiz, não, desce, desclassificado. E todo mundo, Foi a vergonha mais intensa da minha vida, eu acho. E agora, aparentemente, está documentada a coisa. Mas eu queria subir de nível. E depois chegou a pandemia e eu não subi de nível, amém? O que eu quero ilustrar aqui, irmãos? Vamos ver
amadurecer espiritualmente com a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. Título da pregação de hoje é Avancemos com Deus ao próximo nível. Amém? 2023 foi um ano incrível para Deus, não só porque em 9 meses, depois de 9 meses tentando, a gente conseguiu o bendito visto para poder viver na Colômbia, amém? Um filho nascendo depois de 9 meses aí, sofrendo. Mas também porque no cone norte da América do Sul, nós fomos de 2 igrejas, agora para 3 igrejas para Deus, Bogotá, Lima e Quito, amém? Não só isso, de 5 em Quito para agora 10 em Quito, de 72 em Bogotá para 96 em Bogotá, de 71 em Lima para 107 discípulos em Lima, no cone norte da América do Sul, basicamente de 143 para 213 discípulos para Deus. Isso foi incrível. Eu estava falando com o Vini ontem que Deus fez coisas incríveis também aqui em São Paulo. 61 batismos somente aqui na igreja de São Paulo e 9 restaurações. 70 pessoas entrando no reino de Deus. E ainda que isso é tudo incrível, para Deus nós temos que crescer. Para Deus nós temos que avançar. Por quê? Porque no Cone Norte tem mais de 140 milhões de almas perdidas. Só em São Paulo tem mais de 22 milhões de almas perdidas. Cresçamos espiritualmente com Deus, amém? Ponto número 1. Avancemos com Deus através das provas. Quem aqui ama provas na vida? Todo mundo quer avançar com Deus, mas Deus não vai avançar o seu caráter fazendo você ganhar na Mega Sena. Nossa Deus, como eu cresci em caráter, eu ganhei na Mega Sena. Isso não vai acontecer. E se você vê sobre os servos e heróis na fé que Deus levantou ao longo de toda a história, foi através de coisas que passaram na vida deles. Vamos a Jó capítulo 36. Jó capítulo 36. Eu sabia que meu português estava zoado, mas não sabia que estava tanto assim. Tenham paciência. Estamos indo, vamos. Interpreta aí, o que sai. Jó capítulo 36, espero que todos já tenhamos lido Jó, amém? Um dos amigos dele, chamado Eliú, ele fala algo incrível, que eu queria introduzir esse ponto aqui, em capítulo 36, versículo 21. Obrigado, Ian. Fala assim, estamos aí? Por favor, abram suas Bíblias para que a gente veja junto, amém? Jó 36, 21. Cuidado. Não se volte para a iniquidade, que você parece preferir a quê? A aflição. Na Almeida fala assim, cuidado, não se incline para a iniquidade, você parece preferir a iniquidade que a sua miséria. Qual que é o princípio que a gente tem que pegar aqui, irmãos? Há uma tendência no meu coração, e provavelmente no seu coração também, e quando Deus aperta o botão na sua vida, de provas, sofrimento, temas, como você queira chamar isso, há uma tendência de você correr, não para Deus, quando você está passando por isso, uma tendência de correr para o pecado, de estar amargo com alguém, de estar triste, de estar depressivo. Há uma tendência no meu coração e no seu coração, quando a gente é provado, não de correr para Deus, estou falando da tendência, senão de correr para a iniquidade. Que eu e você a gente fazia antes de ser discípulo. Quando você sofre, o que você faz? As pessoas vão tomar, as pessoas vão encher a cara. Por quê? Para não poder pensar no que está passando na vida dela. O que as pessoas fazem? Vão poder se drogar, vão ser impuras, vão pensar, sabe o que? Vão no cinema, eu só não quero pensar no que potencialmente Deus está me ensinando nessa situação. Há uma tendência ímpia no meu coração e no seu coração. Ah, Danilo, eu não sou assim. Ah, perdão, essa pregação não é para você. Mas para o resto de nós, há uma tendência no nosso coração. O problema não é nem a tendência, o problema é o que você faz com essa tendência. No seu coração e no meu coração também. Porque quando acontece isso, Deus está te ensinando a poder lidar com o seu próprio coração e com o pecado alheio também, para você poder crescer em caráter com Deus. Uma escritura que está em Romanos capítulo 5. Romanos 5. Para o Valdir entender.
Engraçado que aqui eu falo errado português e lá eu falo errado espanhol, né? Perfeita coisa. Tipo o Raul, né? Vocês dão risada, mas façam isso, vai acontecer igual. Romanos capítulo 5, versículo 1, fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, mas também nos gloriamos, onde? Você se gloria nas tribulações? Aí que está a coisa. A gente deveria se alegrar nas tribulações. A gente deveria, por quê? Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. Todo mundo quer ter um caráter aprovado. Ninguém gosta de criança que não tem caráter, que interrompe uma conversa como: sua mãe tem que criar você melhor. Mas Deus sabe melhor que qualquer pessoa criar você mesmo. E Deus quer criar caráter no meu coração e no seu coração, para que você possa amadurecer. O problema acontece que a gente se batizou, não sei, com 20 anos, com 30 anos, 60 anos, não sei quantos anos se batizou, mas a gente foi treinado pelo mundo a, quando a gente passa por tribulação, correr para pecado. E nunca desenvolve caráter. E agora você tem 30 anos, 40 anos, se batizou, e você vê que você tem um caráter de um adolescente de 15. Porque agora toca exercitar essa aprovação e esse caráter aprovado. Mateus capítulo 20, irmãos. Deus usa os temas da vida para te treinar. É uma escritura aqui, uma famosa parábola em Mateus capítulo 20. Então aí, versículo 1. Fala assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores em sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Quantos denários a pessoa tinha? 0. Quanto a pessoa teria? 1 denário. Ok, muito bem. Versículo 3. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele disse: vão também vocês trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Versículo 5. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão também vocês trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário. Mas tem um detalhe aí: começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Era de propósito isso. Okay, mas eles... Exatamente. Comece pelos últimos a pagar e depois com os primeiros. Versículo 11. Fala assim: quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha. Versículo 10, perdão. Quando vieram que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Versículo 11. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor nos igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Ou eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Você está com inveja que eu sou generoso? Eu amo essa escritura, irmão, vocês não têm noção. Porque foi de propósito. Foi a propósito. Vou começar a pagar aos primeiros, administrador, né? Não. Eles nunca vão ter a oportunidade de lutar. Para ver o que já está no coração deles. Eles não tinham ideia que eles lutavam com inveja. Mas Deus nos dá oportunidades incríveis para expor o que já existe no seu coração, no meu coração também. E que você nunca saberia se a prova não tivesse aí. Deus te ama tanto, mas Deus sabe que tem uns verminhos no nosso coração. Como é que chama isso? Umas larvinhas.
Lombriga? No coração, lombriga não. No coração deve ser mais uns verminhos mesmo. Mas Deus sabe que existem pecados no meu coração, no seu coração, que se Deus não tivesse proporcionado a sua luta, você nunca poderia lidar com isso. Eu lembro quando eu me casei em 2016, e se você me perguntasse, Danilo, você luta com egoísmo? Eu falaria, eu luto com muitas coisas, mas não com egoísmo. Até que eu me casei. Porque você, antes de casar, você tem sua vida solteira, você vai na saída, tá nessas coisas, depois, né, você tem o tempo para você entrar na sua caverna mental e ficar aí. O que você está fazendo? Não, nada. Eu não estou fazendo nada. E eu gosto de não fazer nada. Depois de passar o dia inteiro dando, eu queria chegar em casa e não fazer nada. Mas eu descobri que como casado eu tinha responsabilidades também em casa. E o Raul me fala que quando eu tiver filhos, eu vou ver mesmo que eu sou egoísta. Porque é menos tempo ainda. Mas qual é o princípio? Deus vai expor o seu verme. Deus vai expor essas larvinhas. E não somente quando você peque, mas quando pequem contra você. O tema é, o que você vai fazer nesse momento? Você vai amadurecer e se aperfeiçoar com Deus? Ou você vai amargurar? Só essas duas opções. E com Deus e com as pessoas também. É muito fácil ver coisa errada. É muito fácil ver pecado. Quando pego contra vocês, como é muito fácil se sentir ofendido, é muito fácil ver coisa errada. A gente não paga nada o cachorro no aeroporto fazer isso. É muito fácil. Uma outra coisa é você dar perdão e amor e restaurar o seu coração e restaurar o coração do irmão também. E isso é o que faz alguém que busca se aperfeiçoar com Deus. Alguém que quer crescer e madurar espiritualmente. Vamos a Deuteronômio capítulo 8. Escolhi a roupa errada para vir nessa viagem. Amém. Parece que é semana errada eu escolhi. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Fala assim: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de quê? De como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Para quê? Durante esses 40 anos, para humilhá-los e para pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Em outras versões fala de conhecer o seu próprio coração. E é muito louco porque Deus já conhece o meu coração e o seu coração também, mas Deus quer mostrar para você. Deus quer ajudar você a ver essas larvinhas no seu coração. Uma vez mais, o tema, a pergunta principal não é se vão pegar contra você. Claro que vão pegar contra você. Na igreja? Vão pegar comigo? Claro que vão pegar com você, porque a igreja não é perfeita, porque você está nela. E eu também. E sabe o que é tudo bem? O tema é o que você vai fazer nesse momento. Ou você vai se amargurar quando você passa por essa prova, ou você vai se aperfeiçoar com Deus. Porque você entende, Deus me ama, Deus está me ajudando, está expondo coisinhas aqui no meu coração, mas eu sei que Deus quer me treinar. Eu admiro muito o que aconteceu esse ano na vida da Carol. Foi uma loucura que aconteceu esse ano, não só pelo tema do visto, mas a Carol conseguiu ser deportada do México. Exatamente, dos Estados Unidos não, do México. Tendo todos os documentos, e eu cheguei junto com ela, eu entrei, e ela falou assim, você não pode entrar. Ela, por que não? Porque esse documento não é residência permanente aqui. Estava escrito residência permanente. Como você argumenta com isso? Mas senhora, está escrito aqui. Não, você tem que entrar aqui na salinha para a gente ligar na embaixada. Era sábado, 11 horas da noite, claro que iam ligar na embaixada. E em vez de se encher de esse sentimento de raiva e injustiça, a Carol estava pensando que Deus está me ensinando nisso. Colocaram ela numa prisão dentro do aeroporto. Sabe essas camas de inox assim? Cheio de gente ali, sem água, sem comida, das 7 da noite até as 5 horas da manhã do outro dia. E ela foi, trouxeram ela de volta, escoltada por polícias até voltar no avião de volta.
E a Carol pensou, tenho certeza que Deus não fez isso só para me encher de raiva. Porque Deus trabalha assim no coração. Deus quer expor coisas no meu coração, mas Deus quer usar essa situação para fazer a vontade dele também. E a Carol veio aqui em São Paulo para poder fazer mais documentos digital, mas para fazer mais documentos. E cada dia a Carol estava plantando semente no coração da sobrinha dela, a Ana. E ela pegava a Ana lá do extremo leste, nem sei o nome daquele bairro que ela mora, e trazendo para as reuniões do Supernova, cada evento. Se você no momento da aprovação, você se amarga com Deus e você só se fecha no seu casulo, você nunca vai poder crescer espiritualmente. Mas pela graça de Deus, e a Carol entendeu, Deus me tem aqui por algum motivo. E pela graça de Deus, a Aninha começou a estudar a Bíblia e hoje vai ser batizada, amém? Deus quer que você passe de fase nesse jogo da vida. Deus quer que você avance. Deus quer que você pare de tomar leite e possa crescer e comer carne espiritualmente. A pergunta é, quando peguem contra você, você vai se amargurar ou se vai aperfeiçoar? Segundo ponto e último. Avancemos com Deus para o próximo nível dos milagres. Vamos a João capítulo 3. Juan. Ia ter que trazer um rolo inteiro de papel aqui para mim. Pior que tem que passar até atrás agora. Esse é o único nível que a gente não quer avançar, né? Da calvície. João capítulo 3, estamos aí? Tem vários da minha época que estão avançando junto comigo. Eu gosto de ver isso aí também. João capítulo 3, versículo 22. Estão aí? Chegou aí, querida? Versículo 22 fala assim: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e que fazia? O que está escrito nessa Bíblia? Não batizavam, não era que Jesus e os discípulos batizavam, mas Jesus batizava. E tinha milagres porque Jesus estava fazendo discípulos e batizava essas pessoas. Capítulo 4, versículo 1. Um pouquinho mais para frente do ministério de Jesus. João capítulo 4, versículo 1. Fala assim: os fariseus ouviram falar, já estava se espalhando a notícia. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas quem? Os seus discípulos. Qual que é a diferença de João 3 e João 4? Ah, Danilo, João 4 está tendo mais batismos, incluso mais pessoas estão sabendo desses vários milagres. Ok, mas por que isso está acontecendo? Porque em João 3, só uma pessoa estava fazendo e batizando essas pessoas, que era Jesus. E tudo bem, era o início do ministério de Jesus. Mas agora em João 4, nem é Jesus que estava fazendo e batizando, ele já tinha treinado os discípulos dele para fazer o quê? Fazer discípulos e batizar mais discípulos. Qual que é o princípio que eu quero introduzir nesse segundo ponto, irmãos? Você é um discípulo de João 3 ou um discípulo de João 4? Porque nós temos que amadurecer espiritualmente. E sabe que é tudo bem ser um discípulo de João 3. Mas entenda algo, Deus tem uma expectativa explícita na minha vida e na sua vida, que em algum momento vai ser dito, a essa altura já deveria ser mestre. E sabe o que? É tudo bem. Você quer isso? Porque se você quer isso, eu quero isso. Mais pessoas podem conhecer a palavra de Deus também. Se eu trabalho com Deus, porque é Deus que transforma o coração, Deus pode me capacitar para ajudar outra pessoa, desde buscando, até calcular o custo com essa pessoa, e essa pessoa ser um servo de Deus valente, um discípulo verdadeiro. Deus pode usar a sua vida, não o líder do seu bate-papo, a sua vida mesmo, para poder ajudar mais pessoas a sair das trevas e ir para a luz admirável. E eu só fico pensando, 2023 foi um incrível, 70 edições, isso é incrível, isso me emociona pensar nisso. Mas não são todos que são discípulos de João 4. Agora imagina se cada um de nós aqui entende isso.
Uau! 2023, alguns discípulos de João 4. Imagina se todo mundo do meu bate-papo cresce com Deus para ser um discípulo de João 4. Imagina se com alguns discípulos de João 4, lá em Bogotá também, Deus fez grandes coisas. Se alguns discípulos de João 4, aqui em São Paulo, no Rio, em São Carlos, em Campinas, Deus fez grandes coisas. Imagina se cada um de nós, irmãos, entende que não é só uma boa ideia crescer espiritualmente. O que Deus pode fazer nesses próximos meses. Deus pode usar a sua vida para não só falar Jesus te ama para alguém na rua, para fazer um discípulo verdadeiro dele e ajudar essa pessoa a chegar aqui na frente e falar: Jesus é o meu Senhor. A minha oração, irmãos, é que cada um de nós possa não só admirar essa ideia, mas entender que é uma expectativa de Deus de crescimento para a sua própria vida. Em conclusão, irmãos, assim como nos alegramos quando vemos as criaturas crescendo, os sobrinhos, os filhos que se carregavam no colo das outras pessoas, né? Nossa, cresceu, é o natural, que bom que cresceu. Mas entendamos também que nós temos que avançar de fase com Deus. Nós temos que mudar de marcha com Deus. Deus pode fazer muito mais coisa através da sua vida. Não com mais esforço, através do seu coração. Avancemos na nossa relação com Deus, avancemos com Deus através das provas, avancemos com Deus para o próximo nível dos milagres, paremos de beber só leite espiritualmente, vamos comer churrasco com Deus e para Deus seja a glória, amém.